Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Programa O Mundo da Criança, que destaca aqui, claro, a presença dele, o dono do programa, o cara que comanda todas as coisas aqui. Né? Olha, é realmente uma alegria estar aqui com o Dr. Francisco Agostinho Júnior ao meu lado, que vai falar aqui de um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar aqui do teste da linguinha. Olha que coisa, não é para você saber se você vai ser radialista, se vai falar mal dos outros ou bem, não. Mas é o teste da linguinha, você vai saber por que é importante o teste da linguinha. A gente vai conferir hoje. Ou porque não é importante. Ou porque não é importante também, exatamente. Você vai entender aqui. Eu estou falando, Gustavo, ou não? Me preocupa ver o Gustavo mexendo no meu microfone enquanto eu vou falando aqui. Então tá bom, tá baixinho, mas eu vou então intensificar aqui, meu querido. Vamos lá, mais ao meu lado ele, Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, professor da Faculdade de Medicina da Unimar, a Universidade de Marília, conosco aqui, e vai falar de um assunto hoje muito interessante, que é o teste da linguinha, mas antes disso ele traz uma mensagem assim fantástica, diante dos fatos, né? Os fatos que nós vivemos essa semana na nossa política, no âmbito nacional, envolvendo a justiça, enfim, né? Ou não dá pra gente mensurar essas coisas, mas o que dá é para a gente se posicionar, e é muito interessante, porque o Dr. Francisco me passava aqui o tema, né, dessa 50% dos mandamentos. Resolveria o problema? Uma solução política fácil. Resolveria? Sim. 50%? Não precisava ser o 100%, só 50%. Eles costumam trabalhar às vezes com 20% ou 30%, né, é a margem que eles acho trabalham. Que zero. Então, 50% seria um bom negócio. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que mais uma vez nesta tarde de sábado inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. É realmente muito prazeroso estar aqui falando sobre crianças, sobre a saúde dos nossos filhos. E nós temos alguns assuntos realmente importantes envolvendo os nossos filhos. Queremos fazer algum comentário, trazer para você sobre os testes de triagem neonatal e um teste novo que surgiu, que é o teste da linguinha, e nós queremos mostrar para você se isso é importante ou não, e na verdade nós queremos mostrar a posição da Sociedade Paulista de Pediatria em relação a isso, para que não haja assim uma certa confusão ou até procura de uma coisa assim que não é absolutamente necessário. Mas já que nós estamos falando em linguinha, língua tal, e aí a gente já começa a querer falar alguma coisa em relação a fatos. E o mundo da criança, embora a gente seja assim, tratamos de saúde, chega um momento assim que a gente fica assim, tão surpreso e eu diria até triste em função da situação política que a gente vive. E na época daqueles protestos, na época em que realmente a população se movimentou em torno dos assuntos políticos, aquela história que iniciou com a tarifa dos ônibus, etc., e depois atingiu uma situação maior, a gente ficou pensando muito, porque as coisas que acontecem hoje têm a ver com os nossos filhos. São os nossos filhos, os nossos netos, que vão viver um país de amanhã. E isso depende muito daquilo que a gente está semeando hoje. E aí, Marcos, a gente fez uma historinha com a participação de uma criança e sempre a pessoa importante para a gente são os avós. Então, nós fizemos uma historinha e nós queremos ler, nós queremos convidar o telespectador a estar com a gente, porque na verdade nós queremos mostrar a imagem e ler essa historinha que tem o título assim, 50% dos mandamentos de Deus, uma fácil solução política. A criança pertencente a um mundo que é simples, ingênuo, esperançoso, cheio de porquês e imaginações surpreendentes, certamente ao olhar na TV as imagens daquele momento, deste momento que você está vendo,
com sua curiosidade natural, que é sempre espontânea, não deixaria de perguntar ao vovô, que naquele instante era o mais próximo: vovô, por que tanta gente na rua cantando, pintado de verde e amarelo ou com o nariz vermelho? Por quê? É muita gente. Eles estão andando tão bonito. Olha agora, estou vendo meu irmão e do lado dele meu pai, minha mãe, e olha lá minha avó. Por quê? Para onde eles estão indo com todos esses cartazes? Eles estão cantando tão bonito. Olha, eu não sabia que meu irmão sabia cantar. Ele ergue os braços com tanta força. Olha a minha avó como ela está alegre e forte. Olha a TV e veja quanta gente, vovô. Somente a ingenuidade da criança permite estes porquês. Você que conhece criança, sabe que elas têm uns porquês que não têm resposta. Diante da criança, com suas dúvidas, comumente o adulto se confunde, enrola, muda de assunto e não responde. Mas esta cena fictícia foi criada para explicar que estes porquês desta imaginária criança têm resposta. E o vovô, que é sábio, experiente, aproveita a oportunidade e começa a explicar estes porquês. Filho, sente aqui no meu colo, disse o vovô. Todas essas pessoas que estão na rua, inclusive seu pai, sua mamãe, irmão, a vovó, estão propondo uma mudança para o nosso Brasil, novos valores para o nosso país. Eles estão querendo e até exigindo que os políticos, os nossos governantes, pensem diferente e não sejam mais indiferentes, insensíveis às nossas necessidades. Sabe, meu neto querido, acho que ninguém deve ficar distante ou indiferente a estes movimentos. Eles estão querendo que o Brasil mude. Esse é o desejo da nossa população. Políticos, governantes, o que é isso? Disse o garoto como quem não está entendendo nada. Sim, meu neto. São as pessoas que devem fazer as leis, e com elas as escolas, os hospitais, estradas, casas para os pobres, creches e tudo que as pessoas grandes ou pequenas precisam para viver. Então são pessoas importantes, hein, vovô? São muito importantes, meu neto. Por isso é que essas pessoas que estão na rua gritando, cantando, querem que a importância dos políticos e governantes esteja associada à lealdade, responsabilidade, dedicação, interesse pela vida do próximo. Vovô, o senhor está querendo dizer que esse movimento nas ruas é porque essas pessoas importantes não fazem isso? Sim, meu neto, é isto mesmo. Eles não cumprem com seus compromissos e até agora brincaram e desprezaram a vida e o potencial de vida das pessoas. Desprezaram os valores mais primários das famílias e da sociedade. Agora, meu neto, sim, meu neto, é isto mesmo. Eles não cumpriram com seus compromissos. E agora as famílias, inclusive a nossa, estão nas ruas para dizer: nós existimos e não queremos mais ser tratados desta maneira. Sabe, vovô, outro dia eu fiz uma coisa. Deixa eu só acertar aqui para continuar. Sabe, vovô, disse o garoto, eu fiz uma coisa errada. Brinquei com meu amiguinho, peguei e escondi o brinquedo dele e ainda falei para minha mãe que não tinha sido eu. Mamãe descobriu a verdade, ficou brava e me contou uma história que você poderia contar também a esses políticos que estão fazendo coisa errada como eu fiz. Que história é essa? Replicou o vovô muito curioso. Ela contou que há muito tempo atrás, Deus, sabe, o papai do céu, pediu para um homem chamado Moisés escrever aquilo que ele chamou de mandamentos. Ela falou que esses mandamentos devem ser conhecidos de todos em todo o tempo. Sabe, vovô, eu aprendi muito com o que minha mãe me contou. Primeiro ela falou que Deus deve ser amado antes de tudo. Percebi que quando briguei, eu não lembrei de Deus. Prejudiquei o meu amigo. Mamãe me explicou e eu entendi que não é legal agir assim. Mas, vovô, o senhor acha que esses políticos amam a Deus, ou pelo menos lembram dele? Sinceramente, meu neto, menino querido, tenho minhas dúvidas.
porque quando a gente os ouve, fica claro que eles conseguem falar aquilo que certamente o coração não sente. E o comportamento que Jesus identificou nos fariseus e os chamou de hipócritas. Esse é o comportamento que nós ouvimos a todo dia. Puxa, vovô, que triste. Mas minha mãe também falou de amor ao próximo e que eu não havia amado nem um pouquinho meu amigo. Falou que eu só havia pensado em mim. Vovô, o senhor acha que os políticos amam ao próximo? Sinceramente, tenho minhas dúvidas. Porque fica claro, filhinho, que se o poder dos políticos fosse exercido com amor, todas as crianças teriam escolas, casas, saúde, apoio para crescer, oportunidade para chegar às universidades e muito mais. Os adultos também teriam uma vida com mais equilíbrio, sabendo que a família está amparada. Os idosos, então, teriam aposentadoria digna e cuidados de sobrevivência de cada família diante de impostos abusivos e nenhum retorno por parte dos governantes que preserve a dignidade. Parece que tudo é feito para provocar situações que limitam a educação, o social e o econômico. A proposta é conhecida. Quanto menos o povo é ou tem, mais fácil fica para eu me sustentar no poder. Isto, filhinho, não é amor, é um egocentrismo doentio. Vovô, que tristeza. Sabe, vovô, minha mãe também falou que Deus ensinou esses mandamentos: não roubar, não trair e não matar. Ela me explicou que mentir, trair meu amigo e que isso mata os relacionamentos. Vovô, será que os políticos que são adultos, experientes, pais de famílias, podem trair, roubar e até matar os relacionamentos? Netinho querido, mais uma vez, por incrível que pareça, eles exercem tudo isso e o que é pior, exercem naturalmente. É triste como vovô falar para o meu ingênuo neto que os políticos se escondem atrás de acordos e negociatas imorais. Eles não temem o rigor das leis e se comportam como super-heróis que estão acima de qualquer juízo. Corrompem sem escrúpulo. É exatamente por essa corrompida maneira de ser dos políticos que as pessoas estão nas ruas para dizer: basta, vocês políticos nos enjoaram. O vovô, perplexo diante das colocações do netinho, exclamou: meu neto, falou apenas 5 mandamentos e já dormiu, ainda bem. Se ele mencionasse os 10, a tristeza seria muito maior. Querido telespectador, pense nisso. A obediência pelos políticos de apenas 50% dos mandamentos de Deus poderia fazer de nosso país um país viável, sustentável, de ordem e progresso e bendito aos olhos de Deus. Que tal fazer essa sugestão aos nossos governantes? 50% dos mandamentos. Com 50, o menininho já dormiu, hein? Já dormiu. Se ele falasse coitadinho, tudo, ainda bem que ele não foi até a frente, viu? Tá aí Mas estamos aí, né, Marcos? Nós somos brasileiros, amamos o nosso país e gostaríamos muito de amar e falar tudo ao contrário dos nossos políticos. E é duro porque esse é um esquema nacional, em todas as esferas, municipal, estadual, federal. E nós, como povo, pelo menos eu em particular, só tenho um sentimento: é de tristeza. Não tristeza. Há outro. Não há outro sentimento. Ao ouvir o que nós ouvimos essa semana, ao ouvir os noticiários que não se esgotam de ver políticos envolvidos em situações muito tristes. E o nosso sentimento é de muita tristeza. Mas quem sabe você, telespectador, pode compartilhar também essa história que possa fazer com que os nossos políticos possam ser um pouquinho mais sensíveis, se não ao clamor do povo, pelo menos aos mandamentos de Deus, né, irmão? Que seriam bem melhores, né? Bom, mas vamos porque, afinal de contas, né, todo governo e autoridade é instituído por Deus, né? O que a gente lamenta realmente, a nossa tristeza, é porque eles não têm a noção da responsabilidade e o que isso representa. E como terão que responder por tudo isso um dia. Infelizmente, pensam só no hoje, né? Só no hoje. E no eu. E essa vida é pequenininha, curtinha, rapidinha, né? Mas enfim, vamos falar. Não jogue pérolas aos porcos, vamos falar de coisas boas. Alegres. Já demos o nosso protesto. Fashion, Marília Fashion Day, é a sétima edição em prol do restaurante infantil.
Olha só que beleza, é o 7º Fashion Day, Marília Fashion Day, em prol do restaurante infantil. O evento acontece no dia 8 de outubro de 2013, lá no Golden Palace, a partir das 19 horas, é R$10 esse convite em prol do restaurante infantil, só que aqui no Mundo da Criança você pode faturar, nós vamos sortear aqui convites para o restaurante infantil, na verdade lá para o Fashion Day, que é muito bacana, várias lojas participando, uma grande festa. Eu tenho ali o cartaz, depois eu vou mencionar os participantes, mas eu quero já agradecer ao pessoal que mandou pra gente aqui. Você pode ligar e você vai concorrer, não é isso, doutor? Olha, a gente fica muito feliz novamente por ver essa promoção, porque se é coisa assim importante, é esse restaurante infantil. Olha, é uma sociedade, uma associação, uma casa de apoio às crianças, e é maravilhoso você ver como esse povo trabalha. Temos aí o doutor Ricardo, a doutora Gesselina, que participam lá fielmente, cuidando das crianças, procurando estar sempre fazendo com que as crianças sejam melhores atendidas. Então a gente tem aí uma promoção para você, que é o nosso parceiro da sociedade aí, ó. 8 de outubro de 2013, lá no Golden Palace. É um jantar, né, Marcos? Não, é o Fashion Day, tem lá as exposições, o desfile, né? Desfile, deve ter alguma coisa junto também, você vai participar, e é um desfile de modas. A Fumi Store tá lá, a PUC, a Malícia, a Authentic, tô lendo aqui ao contrário, Maria Bonita, tá aí, ó. Aí, ó, todos os participantes. Muito legal esse evento. Muito bom. E quanto que é o... R$10 o convite, doutor. R$10. Mas aqui... O pessoal da moda estilo da FAIF também, FAEF. 2 convites? Nossa. Vamos sortear até mais, tem mais aí. Então, olha, se você ligar aqui pra gente agora, vamos dar um convite agora? Vamos. O primeiro que ligar e se interessar aí lá no 7º Fashion Marília Fashion. Marília é um Fashion Day, né? Marília é um Fashion Day. E você liga pra cá e já tá ganhando um. Já tá ganhando, na hora. Então é só ligar, 3454-4000. Isso é muito bom. Nós falamos agora de restaurante infantil e nós queremos dar uma mensagem. Da linguinha. Vamos falar da linguinha. Soltamos a nossa língua. Já soltamos, agora. Não sei o que mais que nós vamos falar da língua, né? Vamos abreviar. Você sabe que é um perigo esse membro, né, Marcos? Um grande bosque ele incendeia, diz a Bíblia. E um pequenino membro governa um corpo todo, né? Mas realmente aí nós temos que tomar cuidado com isso, senão a nossa língua acaba levando a gente para um erro danado. Mas existe o seguinte, Marcos. Um cara especialista da língua era o tal do Tiago, né? Tiago, ele que escreveu essas coisas sobre a língua. Ele tem um diagnóstico assim, muito perfeito sobre a língua. Mas o que eu queria falar com você, Marcos, e com o telespectador, é dar uma orientação, porque, você sabe, existem hoje os testes de triagem neonatal. E é uma coisa muito interessante. O primeiro que surgiu, e aliás é lei, é obrigatório, é o teste do pezinho. Tá? Esse é conhecido. Você vai lá, fura o pezinho, é obrigado, e tem que todo recém-nascido aí, a partir do 5º dia de vida, deve fazer o teste do pezinho, unidade básica de saúde faz. E você lá tem 4 doenças. Não se faz mais no hospital quando nasce? Não, quando nasce não pode, porque é um exame que depende da criança se alimentar primeiro. Ah, correto. Então a criança tem que mamar durante um tempo para depois fazer o teste do pezinho. Não pode ser logo que nasce. Mas o teste do pezinho, o clássico, que ele começou com uma doença, 2, 3 e já está na 4ª. Né? Rapaz. Esse teste do pezinho que é obrigatório, então avalia uma doença chamada fenilcetonúria, que é uma doença rara, mas leva a um atraso mental se você não faz um diagnóstico precoce. Então o teste do pezinho serve para fazer um diagnóstico precoce. Outra doença, anemia falciforme, que é uma anemia que tem muito, uma anemia originária lá da África, mas devido à miscigenação de raça nossa aqui, existe muito no Brasil a anemia falciforme. Também você tem o hipotireoidismo congênito, uma doença importante, tem muito isso. Também acaba levando a um retardo mental. Se detecta no pezinho também. Se detecta precoce, você trata e não acontece nada. E tem outro, um teste mais recente, que é para uma doença que chama fibrose cística. É uma doença das glândulas exócrinas, né? E que traz comprometimento pulmonar muito sério. Em geral, a criança morre de insuficiência respiratória precocemente. Embora hoje, com diagnóstico precoce e um tratamento adequado, você vai até a vida adulta. Então, são situações muito interessantes, que é o teste do pezinho. Depois, surgiu o teste da orelhinha. Né? Muito interessante, está evitando uma série de problemas,
o teste da orelhinha. Você realmente tem que fazer o teste da orelhinha. Você que está grávida, você que ganhou o bebê hoje, realmente precisa fazer o teste da orelhinha. É uma segurança. Muito interessante esse teste. E esse está na rede pública também ou não? Esse está na rede pública também, pode ser feito. A orelhinha? A orelhinha. O outro teste não está, é o teste do olhinho, que isso é um teste em que você faz um exame também muito simples para ver... A gente já falou criança, aqui, né? Já falamos, a Simone, que é a mestre no assunto, já veio aqui falar sobre o teste do olhinho, porque previne um tumor, sabe? Retinoblastoma, e isso é claro que se você faz um diagnóstico precoce, a situação é outra. Tem também o teste do coraçãozinho, né? Que é feito lá no hospital, tal, você põe um monitor simples e você pode detectar um problema do coração grave e tratar precocemente. E agora surgiu, sabe, um projeto de lei, Marcos, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também aconteceu isso na Câmara Municipal de São Paulo e na Prefeitura de Rio Claro, sobre o teste da linguinha. É isso que nós queremos fazer um comentário. Porque aí as pessoas começam a querer abusar, entende, mano? Por isso que nós estamos aqui para falar isso com você a respeito. Isso aqui é da Sociedade de Pediatria de São Paulo e a posição da Sociedade de Pediatria de São Paulo sobre esse teste da linguinha. E começa a criar umas situações de abuso, entende? Mas como isso foi para a Assembleia Legislativa do Estado, algum político também realmente assim, muito interessado nas coisas que fez isso e que isso já não é tão útil. Mas a posição diz a seguinte, ó: com base em algumas ponderações, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, ouvidos os departamentos científicos de aleitamento materno, neonatologia, otorrinolaringologia e o grupo de trabalho da saúde oral, considera que não há subsídios técnicos suficientes para a implantação do teste da linguinha, né? Então, a gente fala isso porque, de repente, amanhã, Marcos, vem lá uma mãe que nasce, não fez o teste da linguinha, não cortou o freio de língua, sabe? E essa é a posição da Sociedade de Pediatria de São Paulo, uma posição que a gente endossa, sabe? Porque não precisa abusar. Tem alguns que são maravilhosos, úteis, extremamente necessários, ainda bem que eles existem, mas começa a extrapolar. Qual que é a ideia? A apresentação do projeto visa o quê? Cortar o freio de língua. Porque acha que isso poderia trazer dificuldade para mamar. Mas é claro, se houver alguma dificuldade para mamar, é muito raro isso acontecer. E você vai ver na hora. Não, o freio. Eu tenho freio. Vai cortar o freio? O freio aí vai ficar a língua mole. É aquela criança que não consegue expor a língua. Tá. Entende? Que fala assim. Mas não é essa a causa. Não. Então, isso chama frenectomia. Essa indicação é controversa e depende de resposta funcional da língua nos movimentos para a ordenha durante a mamada. Então, há alguns trabalhos mostrando que isso não precisa ser feito. Há uma porcentagem muito pequena de crianças que precisam. E às vezes você põe a tesoura lá, corta no recém-nascido, acaba abrindo uma porta de infecção. Entende? Então, é por isso que a gente está, e é o nosso objetivo como mundo da criança, como falar realmente as coisas que são interessantes, que são científicas, para que amanhã vocês que têm filhos ou que nasceram vão ler sobre o teste da língua e saibam que não há um consenso sobre fazer frenectomia, cortar o freio de língua, porque realmente acha-se que isso não traz nenhuma colocação mais importante para a criança. Então, os outros testes maravilhosos, testes de triagem neonatal. Agora, o teste da linguinha, a língua continua sendo alguma coisa que... Carimbo de reprovado o teste da linguinha. Não está adequado, não precisam se preocupar. Não está aprovado. Com isso, tá? Fora teste da linguinha. Um intervalo, a gente volta na sequência. Vamos molhar as línguas. Coisas, a gente molha a língua e volta na sequência. Com coisas novas também. Pode vir aí que tem vírus novos. O que nós vamos falar na sequência? Norovírus, já ouviu falar? Noro? É o parente da nora? Não. É o marido da nora? Não tem nada a ver. Norovírus. Pensei que era uma coisa relacionada à sogra. Você está muito perto da sogra. Sabe o que, Marcos? Tem muita gente com vômito de diarreia na cidade. É o norovírus. É o norovírus. Rapaz. Rapidinho a gente volta para falar então do norovírus. Não sai daí não, até já.